no livro de 2 Samuel, no seu capítulo 9 e no seu versículo de 1 em diante. 2 Samuel, capítulo 9, versículo de 1 em diante. Enquanto você procura, apesar que já está aqui já, né? Já está aqui, Cícero. Aí, ó, é forte. Então vamos ler a palavra do Senhor todos juntos, fica até mais fácil. A gente usa aqui, temos costume de usar a versão NVI, nova versão internacional. Vamos lá. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa da minha amizade com Jonathan? Versículo 2. Então chamaram Ziba, diga assim Ziba, um dos servos da casa de Saul, para que se apresentasse a Davi. O rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou o teu servo, ele respondeu. O rei perguntou-lhe: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés, respondeu. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebá. Diga assim, Lodebá. Diga assim, Lodebá. Versículo 5. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebá. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu: eis aqui o teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de Jonathan, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô, Saul, e você comerá sempre da minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, o seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mefibosete, porém, comerá sempre a minha mesa. Diga assim, comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos filhos do rei. Você pode dar glória a Deus? Quem aqui nunca ouviu esse texto e esta mensagem sobre Mefibosete? É um texto aonde nos relata sobre o filho de Jonathan, neto de Saul. E quando nós se atentamos a esse texto, nós trazemos para os dias de hoje, quando pessoas que estão aqui, ou pessoas que deveriam estar aqui, ou em algum lugar de adoração ao Senhor, ou que um dia estiveram também em uma dessas cadeiras, ou estiveram pregando, ou estiveram louvando, ou estiveram fazendo parte do reino da igreja,
estão nesse momento agora com um sentimento esse que tem dominado muitas pessoas. Que sentimento é esse, pastor? O sentimento de se sentir esquecido. Se sentir esquecido é você começar a alimentar o teu interior e começar a dizer: eu fazia tanto naquela igreja, eu fazia tanto naquele ministério, eu fazia parte, eu me dedicava, eu me entregava, mas porque eu tive um problema, ou porque eu desanimei, ou porque deixei de alguns cultos, ou porque nesse momento eu não quero mais. Agora, aquele povo que um dia me acolhia, aquele povo que um dia dissera: ah, você é uma bênção, eu posso contar com você. Quando eu olho para fazer algo na igreja, eu lembro de você. Mas agora é diferente. Agora, porque não está mais dentro da casa, não está mais fazendo parte mais daquela igreja, daquele corpo, se sente esquecido. Por quê? Porque é muito mais fácil para o ser humano, principalmente para hoje a igreja brasileira, mas não está aqui dentro, amém ou não amém? A igreja que na sua totalidade é melhor estar julgando, é melhor estar apontando, é melhor falar mal do que ligar e perguntar: por que você não veio no culto? Por que você não veio cultuar conosco? Está acontecendo alguma coisa? Claro, porque isso para muitas pessoas é muito difícil. Para algumas pessoas parece que está carregando um peso. Para algumas pessoas parece que é um caminho muito difícil, ao ponto de não conseguir ligar para uma pessoa. Então essa pessoa se sente esquecido, se sente menosprezado, se sente fora do corpo, se sente excluído. Tem muitas pessoas agora encavernadas dentro de casa e tendo no seu interior o sentimento de exclusão. Ah, calma aí. Quando eu fazia parte, estávamos juntos, como se usa o termo carioquês, estamos juntos. Mas agora, por um deslize, ou por uma caminhada, nessa caminhada chamada vida, tivemos um tropeço. Agora, aquela igreja que um dia abraçou, aquela igreja que um dia falou e disse: eu estou contigo, agora se reúne com outras pessoas, em casa de pessoas, aonde deveriam estar. Vamos orar por essa pessoa, vamos orar por ela, vamos clamar por ela, vamos subir ao monte, vamos passar a consagração, vamos colocar a foto dela numa mesa de oração ou dele, para que essa pessoa possa voltar para o caminho que um dia trilhou. Mas também é um caminho muito difícil. É muito mais fácil se reunir com pessoas e começar a apontar, começar a falar mal, começar a dizer: deu mole, está vendo? Não orava, não jejuava, não lia a Bíblia, não estava na igreja e agora está lá fora. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus que está aqui presente, e principalmente dentro de nós, está dizendo: você não está sendo esquecido. O Senhor Jesus está dizendo nessa noite: eu não esqueci de você. Pode o mundo todo dar as costas para você, mas eu, o Senhor, estou dizendo nesta noite, igreja: eu não esqueci de você. Você pode dizer um amém? Você pode dizer para o seu irmão do lado e do outro, dizendo: o Senhor, diga: o Senhor não esqueceu de você. Vira para o outro lado para não ficar com ciúme. Diga: o Senhor não esqueceu de você. O Senhor não esqueceu de você. Aqui é um texto de uma história narrada sobre a vida de um rei chamado Saul, né, o seu reinado. Você já deve ter ouvido histórias sobre o rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei escolhido ali, povo de Israel, né? Foi quando começou a ter essa linhagem de reis, porque o povo começou a olhar para outros reinados e via que tinha rei. O Senhor direcionava e falava com o homem.
Mas só que eles invejaram outros reinados e queriam um rei. Então o Senhor mandou o profeta Samuel ungir e trazer o rei, agora Saul. Saul tinha um filho chamado Jonathan. Diga assim, Jonathan. Um filho chamado Jonathan. Esse filho, Jonathan, tinha um filho chamado Mefibosete. Diga assim, Mefibosete. Conforme a caminhada do texto e a caminhada do seu reinado, reinado esse, que chegou o momento de desaprovação, eu quero abrir um parênteses aqui. A desobediência, principalmente ao Senhor, nos atrai coisas malditas, coisas que são totalmente desaprovadas do Senhor. A Bíblia vai dizer, no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, depois, se você quiser abrir aqui, eu abrir depois, como eu já falei aqui várias vezes, sobre a obediência e a desobediência. A obediência, ela atrai a bênção. A Bíblia diz que através da obediência, as bênçãos, você não vai precisar mais ir atrás das bênçãos. Quando você entende o poder da obediência, a própria palavra do Senhor vai dizer que agora as bênçãos vão te seguir. Pelo contrário, quando você desobedece, você está trazendo maldição. Você está dizendo para o Senhor, eu não confio em ti, eu não dou nem a mínima para a tua palavra. Quando você desobedece a palavra, sabendo o que a palavra diz, você está dizendo com as suas atitudes, eu não acredito no Senhor, eu não acredito em ti, e muito menos na tua palavra. Mas quando eu obedeço, eu vivo o extraordinário daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Você pode dar um glória a Deus? Você pode exaltar o nome dEle? Porém chega um momento aonde, depois do Senhor tirar a sua presença daquele reinado por causa da desobediência, ali se trava uma grande guerra. Eu quero abrir outro parênteses aqui, grave isso. Não importa o tamanho da tua guerra, não importa o tamanho da tua batalha, você só tem que ter convicção e certeza em declarar, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da dificuldade, eu tenho que ter convicção do tamanho do meu Deus. Pode se levantar o exército que for contra a tua vida e contra a minha vida, o importante é saber que Deus está pelejando ao nosso favor. Repetindo, não importa o tamanho dessa luta que você está passando, o importante é saber que o general, o Todo-Poderoso, está conosco. Agora, se Ele não estiver com você, você pode ter certeza que você vai perder, que você vai sair derrotado. Sabe por quê? Porque o maior que está em nós, o Espírito Santo, o Consolador, o Todo-Poderoso, do que aquele que está no mundo. Então Saul já não tem mais a presença, já não tem o Jeová grandão, Todo-Poderoso, e agora ele vai para a guerra. E nessa guerra, depois de uma guerra muito sangrenta, vem a morte do seu filho. Porém, Saul, para não dar o gosto para o inimigo de matar, o texto diz que ele pede para um dos seus servos ou um dos seus soldados para poder atravessar a espada nele. Porém, aquele soldado, aquele servo, falou: não, usando as palavras de hoje, não, eu não posso fazer isso. Então o próprio Saul pega a sua espada e atravessa, e ali ele morre. E ali começa a surgir, aquele, se fosse no dia de hoje, ia estar estampado nos jornais: o rei Saul morreu, o reinado de Israel agora padeceu, o seu filho Jonathan morreu junto. E através de um servo, a Bíblia vai dizer que chega a notícia aos familiares. Naquele tempo, quando se era um povo dominava um outro povo, era normal que todos tivessem que fugir daquela linhagem familiar, porque se ficasse, deveriam ser mortos. Aquela linhagem familiar deveria ser morto. E quando chega a notícia na casa de Saul,
a família começa a fugir. E nessa que a família está fugindo, a Bíblia diz que a serva ou a babá que cuidava de Mefibosete, na hora de fugir, ele cai no chão. Ele cai no chão. E quando eu olho para Mefibosete, agora, Mefibosete uma criança, até os 5 anos, Mefibosete estava desfrutando da casa do rei. Mefibosete, agora como qualquer criança, poderia ter o que quisesse. Se fosse no dia de hoje, uma criança de 5 anos, tudo que é normal para uma criança de 5 anos, o pai ou o avô poderia dar, porque tinha condição financeira. Então Mefibosete, ele comia a melhor comida, a melhor bebida, dormia na melhor cama, tinha empregados, pessoas que eram sujeitos à sua família. Mefibosete era uma criança que vivia como muitas crianças queriam viver como sonho. Tem crianças que queriam ter um videogame, tem criança que queria ter um celular, tem crianças que queriam viajar e curtir muitas coisas para crianças. Porém, a vida financeira acaba não ajudando. A vida financeira acaba dos pais não deixando levar nem no parquinho da esquina. Mas Mefibosete não. Mefibosete, ele fazia parte de uma família real. E uma família real comia do bom e do melhor. Se fosse para o dia de hoje, a criança poderia falar: pai, eu quero um açaí cheio de fruta, de 1 litro. O pai ia mandar trazer um açaí de 1 litro cheio de fruta. Se aquela criança de 5 anos, e se fosse no dia de hoje, falar: pai, eu quero comer 4 lanches do McDonald's. O pai com condições para poder agradar o seu filho, ia comprar o McDonald's para o filho. Ou seja, aquela criança vivia uma vida aonde é o sonho de muitas crianças. Porém, nesse período de fuga, a sua babá o deixa ele cair. E aqui começa a nossa mensagem nessa noite. Você de repente está ouvindo esse texto e vai dizer: o que tem a ver comigo? Ao decorrer dessa mensagem até agora, você de repente está passando o que Mefibosete passou. A Bíblia diz que nesse trajeto ao qual ele cai, e a Bíblia vai dizer que ele ficou manco, ou seja, não poderia mais andar, estava impossibilitado de andar. Ele é levado para uma cidade chamada Lodebar. Diga assim: Lodebar. Diga assim: Lodebar. Está muito fraco. Lodebar. Lodebar é uma cidade de esquecimento, de terra seca, lugar desprezível, lugar que ninguém quer lá. Aí eu abro um parênteses, sobre o evangelismo e sobre pregar a palavra. A Bíblia diz que devemos pregar a palavra a toda criatura, pregar a palavra a todos, ide por todo mundo e pregar o evangelho a todos. Aí tem lugares que as pessoas não querem ir. Por quê? Porque é um local desprezível, é um local que ninguém quer ir. Mas só que é muito mais fácil você pregar para uma pessoa que está limpinha. É muito mais fácil pregar para uma pessoa que tem condições. É muito mais fácil pregar para uma pessoa que pode te favorecer algo. Agora, pregar para uma pessoa que você vê que não pode favorecer nada, que não pode te dar nada, tem que ter muito Jesus aqui dentro, tem que estar queimando muito com o Espírito Santo aqui dentro, tem que estar transbordando no Senhor para levar a palavra até mesmo aquelas pessoas que são menos desfavorecidas. Mas eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai te proporcionar situações aonde você vai pregar a palavra aonde você estiver. Se é para aplaudir, aplaude ao Senhor. Aplaude ao Senhor. Lodebar, uma cidade de esquecimento, desprezível, que eu acho que ninguém queria estar nesse lugar. E ele é levado para esse lugar. Agora, Mefibosete já não tem mais o aconchego e o carinho dos seus empregados. Mefibosete já não tem mais aquela cama gostosa, com aquele pelinho,
aquele ar-condicionado, eu estou trazendo para o dia de hoje, amém ou não amém? Mas não tinha mais aquele luxo da casa do seu avô, do reinado do seu avô e da casa do seu pai, não tem mais o luxo. Agora vive desprezado, esquecido, e ninguém indo atrás, ninguém se preocupando. E existem muitos Mefibosetes que um dia estiveram na casa do pai, Mefibosetes que um dia estavam aqui dentro, mas estão em Lodebar, estão esquecidos. Mas nessa noite Deus tem levantado homens e mulheres que vão em Lodebar levar a palavra e buscar aquele que estava esquecido pelo mundo. Esquecido pelo mundo. Esquecido pelo mundo. Essa queda, por dias de hoje, simboliza a queda do ser humano. Como assim, pastor? Naquele momento, aquela queda mudou a trajetória toda. A queda muda a trajetória, mas não anula o processo. Diga assim: a queda pode derrubar aquela pessoa, mas não vai anular o processo. Não vai anular o propósito que o Senhor tem direcionado para você. Pode o homem dizer que acabou por causa dessa queda, por causa desse tropeço, mas o Senhor está dizendo, ainda continua sendo válido o propósito. O propósito continua sendo válido. Então uma queda, e quando se fala em queda, se fala em pecado. Se fala em queda, se fala em pecado. E quando a pessoa cai, como eu comecei o texto dizendo, a pessoa caiu. A Bíblia diz que era bom que dois andassem juntos, porque as pessoas usam muito esse texto para o casamento e serve mesmo. Mas o seu contexto não vai falar sobre casamento, vai falar sobre duas pessoas, aonde se um tiver caído, o outro levanta. Quantas pessoas estão caídas hoje? Quantas pessoas caíram? Quantas pessoas deram mole na caminhada? Só que, através dos muitos juízes que se autotitularam como juízes, pessoas que apontam, pessoas que ao invés de orar, preferem apontar. As pessoas não querem mais saber de igreja, as pessoas não querem mais saber de estar em Cristo. Sabe por quê? Porque as pessoas preferem apontar, preferem julgar, mas não querem estender a mão para levantar. Porque a queda pode acontecer comigo, pode acontecer contigo. A gente procura não cair, a gente procura não pecar, a gente procura não dar mole na caminhada. Mas se você um dia tropeçar, aqui existe uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus, que vai estar com você, dizendo: caiu, estamos aqui. Se arrependeu, conta conosco, porque o próprio Senhor, em 1 João, vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E quem somos nós, ser humano? Quem somos nós, ser humanos, para poder julgar, para poder apedrejar, para poder falar mal? Não. Se o próprio Jesus, na sua palavra, está dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. Lodebar, um lugar que as pessoas esquecem de você. Pessoas estão vivendo agora em Lodebar. Pessoas agora estão esquecidas, igreja. Esse jovem, essa criança que um dia tinha tudo e agora se vê num lugar miserável, num lugar de esquecimento, através de uma queda que mudou toda uma história, mudou todo um contexto. Por quê? Porque Mefibosete, ele era sucessor do trono, através de Jonatã, que era normal, Saul morrer, Jonatã vir como rei, e depois Mefibosete. E agora não tem mais casa, não tem mais luxo, não tem mais história de falar que será o novo rei. Agora é viver numa cidade de esquecimento.
num lugar de desprezo, num lugar que ninguém quer ir. E a pergunta que não quer calar: por que nós entregamos as nossas vidas para Jesus? Lodebar, aonde você está, no esquecimento, Deus está dizendo nessa noite: eu não esqueci de você. Deus está dizendo: eu não esqueci de você. O ser humano não está entendendo a essência dessa palavra. Pessoas estão desanimando de poder um dia estar conosco, porque a gente está deixando as pessoas em Lodebar. Essas pessoas não podem mais estar em Lodebar. Aquele telefonema que pode salvar uma vida, aquela visita que pode salvar uma família, aquela visita que você pode chegar e dizer: eu vim aqui para te visitar, eu estou sentindo falta de você. Não por hipocrisia, para saber o que aconteceu, não, mas é porque você entendeu quem é Jesus, você entendeu quem Ele é. E quando nós entendemos quem o Senhor é, a gente não se conforma de ver parentes nossos caminhando em passos largos para o inferno. Quando nós entendemos quem é Jesus e quem Ele fez na nossa vida, a gente não se conforma em saber que amigos nossos, pessoas estão em Lodebar e a gente não está indo lá buscar. Quando nós entendemos quem é Jesus, se a gente souber que alguma pessoa está vivendo com esse sentimento que esqueceram de mim, nós estaremos lá. Não esqueceu não. Não esqueceu, sabe por quê? Porque o Senhor me enviou para vir aqui te dar um abraço. E você nessa noite veio para cá, se sentindo esquecido, se sentindo menosprezado, porque ninguém mais quer saber de você. Mas pode o mundo todo esquecer de você, pode o mundo todo esquecer de você, mas o Senhor que está aqui está dizendo: eu jamais vou desistir de você, eu jamais vou desistir de você. O tempo tentou garantir que Mefibosete nunca voltasse para a mesa do rei. O tempo em Lodebar foi de esquecimento e anonimato, porque Lodebar significa sem pasto, lugar seco, esquecido. As fases da vida, das nossas vidas, muitas das vezes nós temos esse sentimento em dizer: o Senhor esqueceu de mim, o Senhor esqueceu de mim. Tem fases da nossa vida que acabamos pela imaturidade ou pela emoção em dizer: o Senhor esqueceu de mim? Será que o Senhor não está me vendo? Por que eu estou passando por isso, Senhor? E começa um montão de questionamentos. Mas existem processos, existem momentos da nossa vida que não é para te matar. E uma coisa que eu aprendi depois de uma grande luta, aonde eu me coloco na obediência, na dependência e na fé no Senhor, aonde eu sei que esse processo que nós estamos passando não é para nos matar, não é para nos matar. Sabe por quê? Porque Ele enfrentou tudo aquilo por mim e por você, se entregou na cruz. Não é para a gente desanimar, não é para a gente parar, não é para a gente tirar os olhos dele e começar a olhar para as pessoas. Pessoas erram, pessoas falham, pessoas até decepcionam, mas Ele nunca vai te decepcionar. E a partir de agora, eu não vou mais dizer para os céus: Senhor, o Senhor esqueceu de mim,
Porque eu estou passando por isso? Não, eu vou trocar agora por uma outra caminhada, dizendo: Senhor, eu sei que está doendo, está difícil, eu estou passando por esse processo, mas uma certeza eu tenho no meu interior. Pode até minha mãe que me gerou esquecer de mim, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Enquanto o rei Davi ele era exaltado, Mefibosete estava escondido. Davi conquistava Jerusalém, vencia guerras, cumpria promessas. Mefibosete via tudo isso no anonimato, no esquecimento. Um dia, como já falei, ele tem um sangue real. Porém, através de uma atitude do avô, ele teve que fugir. E nessa fuga, sofre a queda. Uma criança sadia, creio eu, brincava, corria. E é muito triste você olhar para uma criança nova e não poder pular, e não poder brincar. Isso bate o coração, principalmente nós que somos pais, não é verdade? Quando um filho nosso se machuca, quando o filho nosso sofre um acidente, é como se nós estivéssemos sentindo a dor do nosso filho. Quando o nosso filho vem chorando, para tudo. O pai e a mãe, para tudo. Convenhamos, eu e minha esposa já passamos muito com o Gabriel. O Gabriel ele pode escrever um livro. Meu filho mais velho, quem conhece é que sabe. E toda vez que o Gabriel se machucava, o coração doía, ao ponto de um médico dizer: mãe, vamos ter que amputar o braço do seu filho. Imagine para uma mãe ouvir isso: vamos ter que amputar o braço do teu filho. Não, Deus me deu um filho com 2 braços, e ele vai sair dessa mesa de cirurgia com os 2 braços. E está lá o Gabriel, com um braço forte, com os 2 braços, para honra e glória ao nome dele. Então imagine para um pai e uma criança que tinha toda uma vida pela frente, por causa de um acidente e por causa de uma queda, tem a sua história totalmente transformada. Porém, um texto ele vai dizer que no seu capítulo 9, versículo 1, Davi, 2 Samuel no capítulo 9, versículo 1, depois da morte, 2 Samuel 9, 1, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa da minha amizade com Jonathan? Pode passar. Então chamaram Ziba. Existem muitos Zibas na nossa história. Existem muitos Zibas que você não está nem dando atenção. Zibas que estão na sua convivência, mas não querem ver a tua felicidade. Existem Zibas que estão caminhando contigo, conversando com você, e o pior, estão comendo na mesma mesa que você, mas estão doidos para ver a tua queda. Não querem ver você crescendo. Precisamos de identificar esses Zibas. Por quê? Porque aquele que está do seu lado, que come na mesma mesa que você, ele precisa celebrar com as suas conquistas. Ele precisa ficar feliz com as suas conquistas. Ele precisa não estar somente com você quando você precisa. Como assim, pastor? Porque nós definimos amizade. Quando mais preciso, o amigo está ali. Beleza. Sabia que o inimigo também pode ir lá te ajudar? Como assim, pastor? Pode.
Ele pode estar ali com você só para saber o que está acontecendo. E essa mesma pessoa que te ajudou é a mesma pessoa que vai falar de você. Eu ajudei, eu dei, ó, eu que dei ali, ó, eu que ajudei, ó, eu que fiz isso, ó. Mas o verdadeiro amigo é aquele que celebra suas conquistas. É aquele que diz assim, ó, o meu amigo conquistou, então eu estou feliz. Mesmo estando na mesma empresa, mesmo estando no mesmo cargo, e tem uma vaga para um cargo maior, e tem você e esse amigo, e um dos dois é escolhido, e você vai celebrar, se alegrar, porque o seu amigo conquistou. Você já viu um amigo feliz com a sua conquista? Esse é seu amigo. Essa é sua amiga. Não é de falsidade, é porque a felicidade dele é maior do que a sua, porque vai ver você conquistando. Então precisamos identificar esse Ziba. Continuando, um dos servos da casa do Saul, para que se apresentasse a Davi. O rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, ele respondeu. Agora, o rei perguntou-lhe: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ainda há um filho de Jonatas. Ele poderia falar assim: há ainda o filho de Jonatas, Mefibosete, mas não. Ele já veio demonstrando o seu defeito, dizendo: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos. Quando o Senhor que está aqui nessa noite, Ele não vai te chamar pelo apelido, Ele não vai te chamar pelo seu pecado. Mas essa pessoa caiu, está em Lodebar, vamos lá buscar essa pessoa. Aí está a pessoa lá, a pessoa se prostituía, caiu na prostituição. Aí você vai chegar dizendo: ô prostituto, o Senhor está te chamando para você voltar. Ô homicida, o Senhor está chamando para você voltar. Ou isso ou aquilo. Não, o Senhor vai te chamar pelo nome, ou melhor, e vai dizer: filho, volta para casa. Filho, vem comer na mesa um dia que você comeu. O Senhor que está aqui vai te chamar pelo teu nome. Vai chamar você pelo teu nome. Porque o pecado, esse pecado que te trouxe a queda, aonde você caiu, a Bíblia vai dizer que aonde abundou o pecado, aonde o pecado reinou, aonde o pecado foi rei, aonde o pecado te colocou, subiu nas tuas costas e colocou um negócio na sua boca e começou a fazer igual faz com o cavalo. Um dia o pecado dominou seu coração. Um dia o pecado falou assim: isso aí é meu escravo, esse aqui é meu servo, aqui eu mando e desmando. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Pessoas estão olhando para mim e para você dizendo: vai durar muito tempo não. Isso aí fazia isso e aquilo, e fazia isso e aquilo. Pessoas até hoje, por causa de nossas quedas, estão lembrando o nosso passado. E eu quero abrir um parênteses aqui e te dar agora uma dica. Quando uma pessoa quiser lembrar do seu passado, você vai dizer assim: sim, eu fiz isso. Eu fiz isso, não tenho prazer nenhum, mas eu fiz isso. Mas o meu presente está nele, e o meu futuro está na eternidade, glorificando e exaltando o nome dele. Você pode dar um glória a Deus por isso? Se é para Jesus, pode ser mais forte. O teu passado não te define. O teu passado não te define. O que define é o agora. Porque o que vai definir agora vai garantir o seu futuro na eternidade. E nós queremos estar nele. Então Ziba tentou impedir Mefibosete de voltar para o rei. Ainda há um filho de onde? Próximo. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Convenhamos, igreja, Ziba já não sabia que Mefibosete estava em Lodebar? Amém ou não amém? Você acha que se o rei não perguntasse,
aonde, se existia alguém da família real, Ziba ia buscar? Sim ou não? Ele ia buscar? Claro que não. Porque naquele momento ali, quanto tempo Mefibosete estava em Lodebar? Quanto tempo ele sofreu? Ziba, ele poderia ser usado e falar assim: rei, usa pela benevolência, tem o filho de Jonathan que você diz que é seu amigo, essa aliança que você disse que tinha com ele, tem o filho dele que está passando necessidade, está passando um processo difícil. Mas tu acha que ele fez isso? Claro que não, muito pelo contrário. Ziba, ele preferiu o quê? Mostrar o pecado, mostrar a queda, mostrar a situação. Porque tem pessoas que quando vão falar de você, não vão falar do que você é de bom, porque a inveja dominou aquela pessoa. Então ela vai falar de você o seguinte: e aquela pessoa muito nojenta, aquela pessoa não presta, aquela pessoa não quero nem saber, aquela pessoa, não anda muito com ela não, hein? Não anda muito com ele não, hein? São pessoas que estão no nosso convívio, que são pessoas que são Ziba. Mas nessa noite, o Senhor vai estar mostrando para você, o Senhor vai estar mostrando para você quem são esses Zibas que estão no seu convívio. São pessoas que não merecem comer na mesa que você. São pessoas que não merecem conviver com você. Tem pessoas que não merecem estar entrando dentro da sua casa. Tem pessoas que não merecem estar dentro do seu carro. Sabe por quê? Porque são pessoas como Ziba. Pessoas que não estão para somar. Pessoas que não estão para agregar. Não quer dizer que você vai desejar mal para essa pessoa, não. Que você vai falar mal dessa pessoa, não. Mas para intimidade é seleção. Para entrar na nossa casa é selecionado. Você coloca qualquer pessoa na sua casa? Não, para entrar na sua casa são pessoas selecionadas, pessoas que você vai dizer assim: não, ali eu confio, ali eu sei quem é, ali eu confio o caráter. São pessoas que vão entrar na minha casa. Se eu comprar uma geladeira, não vai ficar com inveja. Uma pessoa que vai entrar na minha casa, vai ver o sofá e não vai ficar com inveja não, vai celebrar e vai dizer: eu estou muito feliz com sua conquista. Mesmo você tendo esse sofá e eu sentado no banco de madeira, eu tenho felicidade. Sabe por quê? Porque a tua felicidade é a minha felicidade. Então, nessa noite, o Senhor está dizendo: os Ziba da sua vida, eles vão sair. Por quê? Porque os Ziba não te buscam. Os Ziba não vão até atrás de você. Só vão atrás de você quando alguém o pede. Mas aqui o Senhor está levantando pessoas que vão ter sensibilidade no teu interior e vão começar a olhar para outras pessoas assim como Jesus está olhando. Porque se você não viver assim, você ainda não entendeu quem é o Senhor Jesus. Você ainda não entendeu quem é o Senhor Jesus. E o rei manda chamar pelo nome Mefibosete. Ele não é esquecido. O rei chama, mesmo depois de tantos anos em silêncio. Deus está chamando pelo nome aqueles que há tanto tempo o mundo tentaram o apagar. E o Senhor, simbolizando por Davi, não está fazendo um convite para você só sentar à mesa. O Senhor está dizendo para você que estava em Lodebar, estava passado, estava não está mais, é porque você nessa noite está voltando a sentar na mesa. O Senhor está dizendo: eu estou te chamando para você voltar a sentar à mesa. Você sentar à mesa. A mesma aliança de Davi e Jonathan é a mesma aliança que o Senhor fez para que eu e você hoje tivéssemos a oportunidade de levantar a mão e dizer: eu quero fazer essa aliança, eu quero fazer essa aliança, porque eu estava em Lodebar, mas eu estou com saudade e eu quero voltar a sentar à mesa, a mesa do Senhor, a mesa de alegria, a mesa que tem paz, a mesa que tem unidade, a mesa que tem harmonia, ou seja, a mesa que o Senhor está te chamando. Você estava esquecido, você estava esquecida, as pessoas estão nem aí para você,
Mas nessa noite você veio para cá para ouvir esta palavra, e o Senhor está dizendo para você: ei filha, ei filho, eu não esqueci de você. Filho, filha, eu não esqueci de você. O mundo já deu um diagnóstico, o mundo já deu o veredito, dizendo: por causa dessa queda, você não pode mais voltar para a mesa. Por causa dessa queda, você não pode mais voltar a ter aliança com o Senhor. O mundo está declarando para você que você não pode mais voltar à mesa através desta queda que você teve. Mas o Senhor é o contrário. O Senhor está dizendo: eu, o Senhor, te chamo pelo nome. Vem, porque o lugar da mesa já está preparado. A cadeira, a mesa já está preparado, e está inclusive com o seu nome, não com o seu apelido, não com uma identidade que o mundo colocou em você por causa dessa queda, não. O Senhor está dizendo: filho, vem. Filho, vem, filho, vem, porque eu quero estar na mesa contigo. A Bíblia diz que o Senhor não veio para julgar, o Senhor não veio para te condenar, e o Senhor veio para buscar aqueles que tinham se perdido. Veio buscar a cada um de nós que estava perdido nesse mundo, sem direção, esquecido pela sociedade. Sabe por quê? Porque hoje no mundo só valemos aquilo que temos. Se temos posse, somos lembrados. Mas quando não temos nada, ninguém nos liga, ninguém nos procura, ninguém quer estar do nosso lado. Quem aqui nunca passou por isso? Que teve uma vida financeira boa e as pessoas te procuravam, as pessoas te ligavam, as pessoas na sua casa. Mas no momento que você passou por um processo de dificuldade ou até mesmo de desemprego, cadê as mesmas pessoas que pararam de te ligar? Muito pelo contrário, você ligava para essas pessoas para pedir ajuda, e as pessoas não te atendiam, as pessoas até mesmo te bloqueavam. Mas tem um local, mas existe alguém que você pode ligar agora e chamar. Como que é essa ligação, pastor? É muito fácil. Você não precisa de um celular, você não precisa de uma internet. É só você levantar a sua voz para os céus e dizer: Senhor, Senhor, eu quero voltar à mesa. Eu quero voltar à mesa. Eu quero voltar à mesa. Aquela mulher prostituta, aqueles homens o pegaram, já vieram os acusando, já vieram com sentenças, mas Jesus está dizendo: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Ele se entregou na cruz por mim e por você. Não é para você ficar em Lodebar. Chega de Lodebar, chega. Acabou o tempo. Ah, mas esqueceram de mim, não. Está igual aquele filme, esqueceram de mim, não. Porque você está esperando pessoas, você está esperando o humano. O humano erra, o humano frustra, o humano decepciona. Mas eu estou falando de alguém que está dizendo: chama ele, chama ela, porque eu quero que ele esteja comigo na minha mesa. Que ele esteja comigo na minha mesa. Agora é uma escolha. Ele te chama. Vem. Quer ficar em Lodebar? O esquecimento te traz doença. Que doença? Doenças emocionais. Esquecimento
te faz você começar a falar com a sua boca verdades que não são verdades dos céus, são verdades humanas, e você no esquecimento está dizendo: ah, eu sou tão miserável, ah, ninguém lembra de mim, ah, eu sou tão horrível, ah, eu sou tão feio, ah, ninguém pensa em mim, ah, eu me sinto um leproso, ah, e começa a dizer verdades que não vêm dos céus, verdades que parecem para os humanos, mas não vêm dos céus, porque a verdade do céu vai dizer assim: tu está aí esquecido, e o Senhor está dizendo: eu te amo, você é um príncipe, você é uma princesa, você é um grande homem de Deus, você é uma grande mulher, você é um grande instrumento que eu quero usar, diz o Senhor. Aonde você estiver, eu vou te usar. É assim que o Senhor nos vê. Por quê? Porque essa queda, ela pode ter atrapalhado um pouco o processo, mas essa queda não vai apagar o propósito que o Senhor quer fazer através da tua vida, porque o Senhor, Ele é tão fiel ao ponto de dizer: aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel para terminar. Então essa noite é a noite de dizer não para Lodebar. Lodebar não é minha história, Lodebar não é minha morada, mas a minha morada é aonde o Senhor está, e aonde o Senhor está é minha morada, é aonde eu quero estar, é aonde eu quero viver, é aonde eu quero estar. Você não está esquecido. Essa queda não define quem você é em Cristo Jesus. Caiu, hoje é a noite do arrependimento. Teve a queda, hoje é a noite do arrependimento, porque Ele te chama: vem à mesa. Você pode ficar de pé?